Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes, internautas da sua rádio e TV Cidade e também dos portais Fotos Antigas Memorável Camaquã e outras plataformas que nos acompanham diariamente com as suas fotos antigas Memorável Camaquã. Nós saímos da frente da farmácia H-Farma, ou melhor dizendo, da frente do restaurante do Macla Mix, supermercado Maclas, e fomos na farmácia H-Farma. A gente filmou o início do Banco do Brasil, ainda na época dourada, anos 40, 1942, melhor dizendo, tá? Na presença do nosso grande amigo, Dr. Nelsinho. Depois nós fomos ali para a farmácia Panvel, que é onde foi a segunda instalação do Banco do Brasil, e falamos também do Banrisul, que é onde foi a terceira instalação do Banco do Brasil. E hoje nós estamos aqui, ó, nessa quadra linda e maravilhosa, tá? E a gente está fazendo então esse nosso documentário para encerrar a história do Banco do Brasil na memorável de todos nós. Estamos aqui na presença nada mais, nada menos do que o nosso grande amigo, advogado, a pessoa ilustre aqui da nossa cidade, Dr. Nelsinho Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelsinho. Bom dia a todos, bom dia a você, ao nosso ilustre filmador ali, a todas as pessoas que estão vendo. Um contraste do dia de hoje com o dia em que foi inaugurada essa agência, porque essa agência foi inaugurada em 28 de fevereiro, era um calor, 28 de fevereiro de 78, era um calor, era quente. Hoje nós estamos aqui embaixo do frio. Pois é, não querendo repetir toda a história, 42, primeira localização quando se instalou o banco aqui, onde é hoje a H-Farma, na esquina da Avenida Presidente Vargas com o General Zeca Neto. A segunda, onde é a farmácia Panvel, lá do centro, na Avenida Presidente Vargas. A terceira agência, 9 de abril de 63, onde é hoje o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E a quarta localização do banco foi aqui nessa agência, Antônio José Centeno, em 1978, 28 de fevereiro. Lembro bem do dia, porque era um dia quente e havia algumas autoridades convidadas. O superintendente da GESUL, que era a gerência da região sul, com sede em Santa Catarina, nosso ex-governador Walter Perac Barcelos veio presente. E vieram alguns deputados, entre os quais o nosso vizinho deputado de São Lourenço do Sul, Westendorf, veio naquela ocasião, também aqui nos visitar, e outros que vieram aqui. O gerente da época me disse: olha, Nelson, essa inauguração, eu vou chegar lá depois, mas essa fase inicial, que vai chegando o pessoal e tudo, é tudo contigo, porque vem políticos e tu gosta dessa área e eu não sou político. O gerente de então me disse isso e eu vim para cá. Era o Adir Castro Jorge, o doutor Valdir Prabaldi já tinha ido embora, que foi durante a gestão do doutor Valdir Prabaldi, gerente do banco, que se construiu esse prédio aqui. Mas no dia da inauguração, então eu vim para cá, casaco e gravata eterno, porque era uma inauguração oficial e eram os trajes, eu tenho escrito nos meus artigos, determinados pelas regras do banco. Tinha que estar bem vestido, tinha que ter camisa social, gravata e outras coisas mais, paletó. Bem, então estivemos aqui e se inaugurou na parte da tarde, não foi na parte da manhã, a agência que até hoje está aqui localizada. Naquela ocasião o banco já estava com uns 70, 80 funcionários lá onde é o prédio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e vieram para cá depois. Nessa agência chegou a haver um teto grande de funcionários, de mais de 140 funcionários. Daí em diante as modificações no sistema bancário, na computação, nas maneiras de controlar, diminuíram. E hoje, pelo que se sabe aí, pela gerente Adriana, nós temos 18 funcionários, sendo que 16 são da agência e 2 são de fora, cuidando de outras agências aqui dentro. Mas chegou a ter 140 funcionários. Então essa era uma agência sensacional. Fez uma festa muito grande dessa inauguração, que depois foi na mesma rua, lá adiante, onde é a sede da Associação Atlética Banco do Brasil, um almoço grande e tudo.
que se teve a recepção às pessoas convidadas que estavam aqui. E esse ciclo de agências em que o banco teve em Camaquã, essa está até hoje, provavelmente fica definitiva, não há necessidade de mudança, embora hoje o prédio já seja grande. Há muita modificação interna, sabe? Lá dentro, nessa parte aqui, que se vê esses vidros aqui embaixo, era a parte fechada do cofre, da guarda do dinheiro, naquele início. Depois se entrava para a agência, entrava-se para lá, pouca coisa modificou, a porta da frente não modificou, diferentemente lá do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que foi modificada a localização das portas, aqui não se modificou. Ali, onde tem aquela garagem de estacionamento, era aberto, era estacionamento nosso, interno, do funcionário, era aberto. Do outro lado, onde tem a outra garagem também fechada, também era aberto, era uma garagem, mas eram abertas para nós passarmos. Enfim, essa foi a agência em que lá em cima passou a ser o setor agrícola e o cadastro, e aqui embaixo, na parte de baixo, era o setor de creche, de caixas, dos caixas executivos que atendiam as pessoas, conta corrente e outras coisas mais. Então, nessa agência aqui, que houve bastante modificação, porque exatamente foi aqui depois que começaram a surgir os primeiros computadores grandes, aparelhos grandes, discos de papelão naquela época ainda, e aqui eu encerrei a minha atividade, porque daqui depois eu até fui trabalhar ainda no banco, mas em Brasília, depois em Porto Alegre, quando me aposentei. Mas hoje, o sistema hoje é bastante diferenciado daquela época. Naquela época havia o contato mais direto do banco com os clientes. Hoje é tudo feito através de gerências diárias. Naquela ocasião não, era direto, qualquer funcionário atendia, passava para outro, só ia para o supervisor, para o chefe, se fosse necessário. A carteira agrícola, na parte de cima, era enorme de grande, o cadastro, que era com frente para aquelas janelas de lá, no andar de cima, também bastante elegante. Mas há um detalhe que eu gosto de salientar aqui. Esses aparelhos que vêm aí embaixo e lá em cima, de ar-condicionado, vieram pouco depois da inauguração, ainda vieram naquele ano, talvez de 78, 79, e até hoje são os mesmos aparelhos que estão aí, sensacional. Mas a modificação com relação aos funcionários, a localização dos caixas, a modificação com relação aos sistemas de trabalho, máquinas de escrever, que foi sendo com o tempo modificado para a computação, que é a modernidade de hoje na rede bancária. Realmente aqui se encerra provavelmente o ciclo de agências que o banco teve em Camaquã. O sistema não vislumbra o porquê mudar. Mas quero fazer um detalhe, quero fazer um registro, se me for permitido. Aqui a cidade ainda era pequena, havia pouca coisa, algumas casas, não haviam construções grandes. A praça, que fora criação do nosso saudoso amigo, grande ex-prefeito José Cândido Godoy Neto, era antes um campo de futebol do Atlético Camaquense, que depois o José Cândido comprou e trocou por outro imóvel lá próximo ao Colégio das Irmãs, na época, hoje o Romano. Ele construiu essa praça. Então a praça já estava em construção. E o banco procurava uma agência, um local para comprar um terreno para fazer a nova agência. E o local sugerido, um dos locais sugeridos, era lá próximo, de frente, aonde foi o antigo bolão. Hoje está desativado, nesta mesma rua, mas lá em cima. E o outro local, que foi insistência do então subgerente Renato Gaspari, não me esqueço, foi esse aqui. Esse terreno pertencia à família Assis, que vendeu esse terreno para o banco, e ele insistia em que deveria vir para cá a agência, porque visionário, olha, a cidade cresce em direção à Federal, então, portanto, em direção ao bairro Olaria, e não em direção à zona alta da cidade. A zona alta, com o tempo, vai se tornar uma zona mais antiga, mas o crescimento da cidade, o desenvolvimento, ela vai para lá. Então aquele terreno era melhor. E aqui se edificou. O terreno foi comprado provavelmente no início dos anos 70 e a construção levou algum tempo, terminou
em 78, foi inaugurada no dia 28 de fevereiro de 78. Eu estava aqui na frente, na porta, recebendo as pessoas por determinação da gerência, e depois então as coisas já estavam transferidas para cá, vieram os funcionários, veio todo mundo e se fez a recepção e a inauguração oficial. Presidida, volto a dizer, pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, que na época, Walter Perac Barcelos, que na época era o gerente regional de toda a parte sul do país, cuja sede era em Florianópolis, Santa Catarina, chamava-se GESUL, Gerência Regional do Sul. Então são esses detalhes aí que a gente gosta de registrar, porque independente do que se faz escrito, que fique também a visualização da onde aconteceu. Sabes, doutor Nelsinho, depois que veio a informatização, o sistema de computação, tudo ficou, eu diria assim, que o grupo de funcionários diminuiu bastante, né? Mas quando o prédio... Diminuiu quase 90%. Se já tivemos 140 funcionários, hoje tem 16. Menos de 20, né? Doutor Nelsinho, quando o prédio veio para cá, que o terreno foi adquirido da família Assis, eu acho, né? Assis. O prédio já era próprio ou não? Não, quem construiu efetivamente foi o Banco do Brasil. Esse prédio é do Banco do Brasil. Esse prédio pertence ao banco, foi construído pelo Banco do Brasil. Como aquele outro lá onde está o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, também foi construído pelo Banco do Brasil. Os que não eram do propriedade do banco, foi a primeira agência que foi alocada e a segunda também, onde é a Panvel hoje, que era um edifício do seu Caro Mendes, da família Mendes, e foi alocada aquela parte de baixo para ser agência do banco. Construiu-se aquela lá. Quem construiu aquela lá foi a construtora Tedesco, a mesma que fez o estádio Beira-Rio. Quem construiu aqui não estou lembrado. Essa eu confesso que não me lembro quem foi que construiu, mas também foi construída aos auspícios e à ordem do Banco do Brasil. É uma obra bem grandiosa, a gente vê que muito bem arquitetada. O nosso cinegrafista aí que estuda engenharia civil pode confirmar, né? Uma obra bem arquitetada. Ela houve grandes modificações internas, havia umas colunas redondas, que alguma delas ainda está por ali, aqui era a parte de baixo, entrava-se no sentido de daqui para lá, não era aberto até o fundo como são hoje para os caixas eletrônicos que estão ali, porque inexistiam caixas eletrônicos. Os caixas eram os funcionários do banco, chamava-se caixa executivo, que era aquele caixa que pegava e fazia o serviço completo. Diferentemente do sistema mais antigo, lá onde era o Banco do Rio Grande, que o funcionário pegava a ficha, separava e dava uma senha para o cliente receber lá adiante. Aqui não, aqui o funcionário fazia tudo. A parte de cima da carteira agrícola, volto a dizer, e a parte de cima a carteira agrícola e o cadastro. Depois havia uma parte interna, onde havia uma cafeteria lá em cima e tudo, para os funcionários fazer algum lanche, alguma coisa nos horários de intervalo. E aqui embaixo a parte se dedicava mais ao serviço de atendimento direto aos clientes de conta corrente e empréstimos e outras coisas mais comuns. Os agropecuaristas eram lá na parte de cima, onde havia a carteira agrícola. Doutor Nelsinho, de repente até o amigo pode nos recordar. Eu estava conversando ontem com o seu Eupídio, que é seu fã, ele acompanha muito, ele ficou muito feliz que o senhor está aqui na TV Cidade, Rádio Cidade, fazendo esse documentário. Era um anseio de muitos, né? E tá aqui o doutor Nelsinho, a gente manda um abraço aí pro seu Eupídio. Aos 98 anos é o fã, talvez, número 1 do doutor Nelsinho. E ele mora em Rio Grande. Mas o seu Eupídio, ele relata... Foi para lá, eu vim de lá. Exatamente, olha Eupídio. O seu Eupídio nos relata, ele que está morando agora em Rio Grande, que o governador Perac veio também numa cerimônia no banhado do colégio, onde o vice-prefeito, Dr. Edson Nunes de Campos, esteve presente. O senhor confirma? Não me lembro, se houve alguma solenidade nesse sentido que talvez eu não tenha participado. O Dr. Edson Nunes de Campos, pai do ilustre amigo João Carlos Nunes de Campos, do Dr. Sérgio Campos, que é médico, e de outros, aliás, do Edson e outros, é uma família bem grande. O Dr. Edson foi vice-prefeito no período 69, 31 de janeiro de 69, até 72, mas ele faleceu durante o mandato. Ele faleceu antes de terminar esse mandato. Essa solenidade no banhado do colégio, aí era algo que estava fora de mim, eu não era autoridade, eu não era nada, eu era simplesmente um bancário e estudante de... Quando inaugurou essa agência, eu já era formado em Direito.
além de bancário, eu exercia por fora, nos horários livres, eu exercia advocacia, que aliás completei esse ano 50 anos de registro na Ordem dos Advogados. Parabéns, doutor Nelsinho. E que isso aí sirva de exemplo para muitos que estão estudando direito, aqui, principalmente aqui em Guaíba, o pessoal se desloca para fazer até a UBRA. Doutor Nelsinho, a gente agradece esse fechamento da história em Camaquã do Banco do Brasil. A gente só tem que agradecer. Eu fico embevecido, fico agradecido a vocês por lembrarem de mim. Eu nada mais sou que um curioso histórico, igual o ilustre amigo aqui. Gosto da história e especialmente dessa história na qual eu participei em parte. Eu fui funcionário do banco 30 anos, 25 dos quais em Camaquã, de 61 até 85, 24 na realidade. Depois fui para Brasília, de lá desci, depois fui gerente, estive em Gravataí, fui gerente em Cachoeirinha. Mas aí me aposentei, voltei para Camaquã, da onde era a minha família foi constituída. Eu, na verdade, vim de Porto Alegre para cá. Nasci em Rio Grande, mas eu morava em Porto Alegre e vim de Porto Alegre para cá quando assumi no banco e fui ficando. Então eu gosto de ajudar nessa parte, especialmente na parte que eu estive presente, porque não tenho nenhuma admiração da filosofia do criador da frase, Karl Marx, mas tem que se reconhecer que era um filósofo. E ele que tem aquela frase, a história se repete. Então a gente tem que estar presente nos fatos históricos, porque futuramente isso se repete. Eu também agradeço ao seu guri, o doutor Nelsinho, que é atual secretário da Ação Social de Camaquã, que fez para nós esse meio de campo, inclusive nos forneceu o seu número de contato para a gente então fazer esse documentário, porque eu sempre digo, só sabe da história quem participa da história, né? E nada mais, nada menos do que uma pessoa, funcionário idôneo, que trabalhou tantos anos em prol do nosso Banco do Brasil em Camaquã. Nosso muito obrigado, doutor Nelsinho. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos que estão nos assistindo, muito obrigado às pessoas de Camaquã, porque realmente o Banco do Brasil, e eu, independente de ter participado algum período dessa história dele, que se completa, vai fazer 80 anos em Camaquã o ano que vem, 80 anos de existência, o Banco do Brasil sempre foi um órgão dedicado a fazer financiamento de agricultura e das coisas mais primárias nossas, o que sempre fez com que fosse desse um impulso ao desenvolvimento. E em regiões como a nossa, que são eminentemente agrícolas e pecuárias, é onde o banco sempre atuou com muito mais firmeza. O Banco do Brasil tem uma história muito bonita na história do Brasil e merece, evidentemente, o nosso respeito e a mim, especialmente, o meu agradecimento também. Então tá, a gente termina então aqui esse nosso documentário com o doutor Nelsinho. A gente também aqui nós já dialogamos para nós fazer aí um documentário da família Neto. A gente falou já de Rui Castro Neto e a gente vai falar ainda então do José Cândido de Godoy Neto em Camaquã. O doutor Nelsinho também trabalhou na administração do José Cândido de Godoy Neto. A gente agradece ao Celemar de Ávila da Chefromax, né, que nos ajudou nos nossos documentários via Pix, e você também pode colaborar. A chave é 588-5922-5000. Faça a sua parte. Então, em breve, a gente volta com um documentário com a família Neto. Nosso muito obrigado, um bom final de semana para todos e Deus abençoe.